Para falar um pouco sobre esse assunto que balançou o mercado da carne no dia de ontem, eu converso agora com o jornalista Alexandre Inácio, que é editor do site Bloomberg Linha. Já está aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bom, Tavinho? Bom dia a todos. Bom dia. Bom, vamos lá então. Foi uma medida, primeiro, esperada ou foi uma surpresa? Porque as empresas como JBS, citamos aqui Marfrig e Minerva, elas se tornaram players globais, né? E vem atuando não só no mercado americano, mas na América do Sul, na Europa, até na Ásia, elas já estão colocando seus tentáculos. E essa é uma tendência mundial. Elas deixaram de ser locais e passaram a ser globais, inclusive adquirindo muitos gigantes da produção de carne, de frango e suíno fora do Brasil, inclusive nos Estados Unidos. Então, o presidente Joe Biden adotou uma medida protecionista, porque o presidente Trump era extremamente protecionista. Agora, o Joe Biden é mais protecionista ainda. O que tudo indica, parece que sim, né? Conversando com alguns analistas ontem, hoje de manhã também, muitos deles estão dizendo até que são medidas de subsídio que os Estados Unidos estão dando para uma economia considerada muitas vezes livre, né? Mas como você mencionou, assim, essas empresas, o mercado de proteínas de origem animal, especialmente carne bovina, aves e suínos também, ele exige grandes escalas, né? Exige, como se trata de uma commodity, para você ter uma rentabilidade interessante, você precisa efetivamente ter grandes escalas, tanto que as empresas têm essa presença global, né? E como você mencionou, JBS e Marfrig são duas das empresas brasileiras que têm uma forte atuação lá nos Estados Unidos, né? A JBS comprou a Swift há alguns anos e a Marfrig comprou a National Beef. Então, são duas empresas que têm essa atuação forte lá. O Minerva não está nos Estados Unidos, mas ele acabou sendo influenciado também, muito por conta de uma medida que foi tomada lá na Argentina, que o governo da Argentina anunciou ontem que vai prorrogar essa proibição das exportações de carne. Mas isso é um outro assunto. Voltando, lá nos Estados Unidos, JBS, o Marfrig com a National Beef, a Cargill e a Tyson Foods, juntos, eles representam 85% do abate de carne de bovinos lá dos Estados Unidos. Então, o Joe Biden está... 85%? Tá. 4 empresas representam 85% do abate. E peraí, vamos colocar mais um ponto aí, já que você tocou nesse ponto. As operações dessas empresas no mercado americano, elas fazem parte do Global Food Investment, o Global Food Business dessas empresas, ou são operações localizadas? Eu vou usar como exemplo, por exemplo, até ficou redundante aqui, a Avianca, que é uma empresa colombiana, tinha a Avianca Brasil, que a Avianca Brasil quebrou, mas a Avianca colombiana, que é Global Business, não cobrou. Como é que elas funcionam? Elas são uma coisa no Brasil, outra lá, ou são uma coisa só? Não, elas são, se tratando de JBS e Marfrig, né? Vamos pegar essas duas. A sede das empresas, a base das duas empresas é aqui no Brasil, mas a maior parte da receita gerada por essas empresas vem das operações americanas. É possível que, num caso extremo, a JBS ou mesmo a Marfrig, ela possa vender ou quebrar a operação americana e preservar a brasileira? Sim. Então, são operações globais, mas de uma única empresa, né? O dono da empresa, os controladores, estão baseados aqui no Brasil. Então, o que acontece lá gera impacto aqui e vice-versa. Então, por exemplo, se a gente olhar para os balanços do terceiro trimestre, que foram os últimos divulgados, tanto no caso da JBS quanto do Marfrig, foram exatamente as operações dos Estados Unidos que garantiram uma lucratividade, um aumento no lucro líquido dessas empresas no terceiro trimestre do ano passado, que foi o último dado divulgado, né? Então, por isso que a medida que foi tomada pelo Biden lá de apoiar, de tentar diminuir essa concentração de alguma forma, acabou impactando as ações das empresas aqui no Brasil, que é onde elas efetivamente estão listadas, tem as ações negociadas aqui na B3. Então, por isso que houve essa... A gente sabe que o mercado da economia é global, o mercado da indústria é global, o mercado financeiro global, ele é extremamente sincronizado e sensível, né? Então, eu, por exemplo, eu estou gripado. Eu peguei essa gripe maledeta aí, como dizia o meu avô.
eu estou gripado. Se eu faço parte desse mercado e eu dou um espirro, todo mundo espirra junto. Foi por isso, então, que isso influenciou ontem nos mercados brasileiros, mexendo aí com ações em bolsa e tal. Agora, esse espirro é um espirro só de alergia ou é um espirro de gripe que fica uma semana, 2, 3? Agora é com você. O que acontece, eu conversei ontem com dois altos executivos que obviamente, oficialmente, eles não podem aparecer falando. Manter a fonte. Mas manter a fonte, vamos manter a fonte. Eu conversei com dois importantes executivos das duas empresas, tanto do Marfrig quanto da JBS. E eles me disseram que, assim, essas medidas, apesar do valor, $1 bilhão, ser um valor significativo, representativo, de fato, isso pouco vai alterar tanto a concentração quanto os preços, né? Então, isso não existe uma perspectiva de que haja uma queda na concentração da indústria frigorífica lá nos Estados Unidos e, consequentemente, não mexa nos preços da carne bovina vendida diretamente para o consumidor. Tanto que, agora, um pouco antes da gente entrar aqui no ar, eu estava checando como é que estavam as ações das duas empresas. A JBS já estava operando em alta, pouco menos de 1%, e o Marfrig estava subindo mais de 1%. Ou seja, o mercado, obviamente, por conta, o presidente da maior economia do mundo toma uma medida que pode gerar algum impacto nas ações que você tem, o investidor, do ponto de vista do investidor, ele acabou se preocupando um pouco mais, tomando algumas precauções ontem e acabou vendendo essas ações. Mas isso aconteceu ontem, já está voltando, o mercado está reagindo e a perspectiva é que isso não gere grande impacto para as empresas lá nos Estados Unidos e, consequentemente, para as ações delas, das duas aqui brasileiras, aqui no Brasil. Agora, por que você disse logo na sua primeira resposta que alguns analistas de mercado veem essa ação, né, de injetar essa quantidade enorme de dinheiro para tentar aí, tirar essas 4 empresas que têm base no Brasil ou na Argentina, enfim, mas que são empresas que dominam 85% do mercado do abate? Por que isso pode ser um tiro no pé? Assim como o Macron, o presidente francês, há algum tempo atrás, disse que iria incentivar a produção de soja na França. Para concorrer com o Brasil. Tudo bem que os Estados Unidos é um grande produtor de carne. Agora, temos que levar em consideração que eles eram grandes produtores, grandes influencers no mercado e grandes players jogadores. Eles enxugaram as suas posições para dar espaço para que essas empresas, inclusive brasileiras, entrassem nessa globalização. Como é que funciona isso? Exato. A indústria de carne americana, ela é concentrada já há muito tempo. Não é de hoje que essa concentração existe. Então, não aconteceu com o Biden, não aconteceu com o Trump, não aconteceu com o Obama. É uma coisa que já existe há muito mais tempo. Por quê? Porque o mercado de commodity, de modo geral, ele exige altas escalas, exige uma movimentação financeira muito grande para você poder ter uma rentabilidade atraente. Então, isso já existe. O que o mercado, algumas pessoas que eu conversei, me disseram que isso é uma jogada muito mais política, tem um viés muito mais político por parte do Biden, para mostrar para o eleitor dele, para a população dele, para o partido dele, olha, estou tomando medidas para tentar controlar a alta dos preços da carne e assim, consequentemente, controlar um pouco mais, tentar controlar um pouco mais a inflação. Então, é muito mais uma jogada política para passar esse discurso do que algo que efetivamente vai conseguir gerar algum tipo de reflexo na economia e nos preços dos produtos lá nos Estados Unidos. Mesmo porque precisa ter capital de giro, né? Um dinheiro como esse que ele vai lançar, abrir mão aí, eu não sei de que fundo que ele vai tirar e tal para fazer uma medida política, mas se não tiver giro, coisa que a indústria faz isso no seu dia a dia, é uma medida emergencial que depois o pessoal vai começar a cobrar. Fala, escuta, cadê aquela ajuda? Veio uma vez só e não veio mais? Vira Bolsa Família? Dentro desse 1 bi, né, de dólares que o Biden anunciou, são 350 milhões para se aumentar a capacidade produtiva, né, dos frigoríficos chamados independentes, que não fazem parte desses 85%. Então, tem 350 milhões para isso. Tem mais ou menos 100 milhões de dólares
para exatamente esse capital de giro que você menciona, que é uma coisa que na indústria frigorífica movimenta muito. Você precisa ter esse capital de giro, porque você compra o boi, vende a carne, você vai receber um pouco mais lá na frente do supermercado. Então, você precisa ter esse capital de giro, mas que, por mais que o governo ofereça isso no primeiro momento, você vai aguentar isso por quanto tempo? 1 ano? 2 anos? O que aconteceu daqui 2 anos, as empresas vão acabar fechando ou sendo vendidas para essas 4 que já controlam os 85% do mercado atualmente. Essa é a lógica, seu raciocínio é perfeito. Infelizmente, as políticas de governo, elas adotam, isso é geral, não é só o que o Biden está fazendo, elas adotam medidas protecionistas que às vezes são emergenciais para criar um certo impacto no seu eleitor, no seu público e tal, mas que no fundo não levam a nada, porque o mercado é senhor de si mesmo, né? O mercado é que regula. Acabei de falar agora com o presidente da Federarroz e ele estava me dizendo que o produtor de arroz está desestimulado, porque os custos estão acima do que ele vende, coloca o produto no mercado, o produto está caro para o consumidor e ainda a questão da seca no sul do Brasil desestimula o produtor a investir mais. Quer dizer, então, esse é o mercado. Se a coisa melhora, a própria indústria, o próprio produtor, ele mesmo vê um realinhamento nisso, porque o banco oferece crédito, não sei o quê, alguém já faz a opção de compra antecipada, pagando mais. O mercado é assim, né? Exatamente. Vendo o que aconteceu nos Estados Unidos ontem, a ABEC deles, a associação que representa a indústria lá dos Estados Unidos, eles informaram que um dos grandes pontos que está encarecendo, porque a forma mais simples de você baixar o preço da carne seria você aumentar a produção, né? Lei da oferta e demanda. Então, você aumenta a produção. Só que tem uma dificuldade muito grande em se aumentar a produção por uma falta de mão de obra disponível para a indústria de proteínas, né, da carne bovina. Então, falta mão de obra qualificada disponível nos Estados Unidos para que se aumente de uma forma mais rápida a produção da indústria atualmente. Então, esse foi um dos argumentos que justificou. Além, obviamente, da redução da disponibilidade de animais, dos ciclos produtivos, que assim, da mesma forma que existe aqui no Brasil, existe lá nos Estados Unidos, com algumas diferenças, obviamente, mas o ciclo da pecuária, ele tem seus picos de oferta, de disponibilidade de animais, como aqui no Brasil a gente também vê isso. Então, esse foi um dos argumentos que a indústria lá dos Estados Unidos apontou como uma dificuldade a ser superada. Ok, Alexandre, obrigado aí pela participação aqui. Você que é do site Bloomberg Linha e que trouxe esse assunto tão quente de ontem para hoje. Você sabe que eu sempre gosto de fazer uma conclusão e me permite aqui. Eu acho que o presidente Joe Biden está perfeitamente por fora de tudo. Essa medida que ele tomou não tem fundamento nenhum, porque coincidentemente, primeiro a gente já falou dessa mudança de estratégia das empresas produtoras de proteína animal nos Estados Unidos, que venderam os seus ativos e suas plantas e proporcionaram que outras empresas fossem lá fazer o serviço que eles estavam fazendo. E isso foi aprovado, né? Vale lembrar que, assim, essa concentração, ela foi aprovada em algum momento lá atrás. Ela não é à toa, ela não está aqui de hoje. Ninguém faz nada de livre e espontânea vontade nos Estados Unidos. Tem que passar lá pelo Congresso tudo. Então, olha, isso é uma medida estratégica que a gente vai ter, porque o mercado... E aí, coincidentemente, ontem à noite, eu estava tomando uma tacinha de vinho na sala de casa, assistindo um desses canais por assinatura, que eu gosto muito, e estava assistindo uma história de produção de alimentos em série, né? E estava vendo a história do KFC, estava vendo a história do McDonald's, a história do Tacos, a história daquela outra rede grande lá. Então, eu acho que eles, na verdade, tomaram essa decisão, porque esse negócio de produzir a proteína animal básica dá muito trabalho. Vamos ficar depois com a comercialização, que é onde a gente pode globalizar e distribuir mundialmente, e vamos deixar o osso duro para quem quer roer o osso duro. Brincadeiras à parte, mas tem um certo fundamento. Tem a sua lógica, tem a sua lógica. Ok, muito obrigado para você. Um bom 2022 e aparecendo aí mais um assunto desse, a gente volta a botar você aqui, que faz parte já do nosso time. Abraço, Alexandre. Conte com a gente. Um abraço também. Até mais. Até mais.